Oi, eu sou o Marcos, tudo bem? Hoje, continuando, nós falaremos sobre a tão temida FUVEST. Pois é, a FUVEST ela deve ser temida, mas só um pouquinho, né? Dentre os vestibulares que a gente viu, ela é que cobra mais conceitos, é que é mais específica, vamos dizer assim, ela é mais profunda. Outra coisa que é bastante interessante da FUVEST é que ela cobra temas muito atuais, viu? Então não estranhe se ela pegar notícias recentes de jornais, revistas, da própria televisão, enfim, e cobrar esses conteúdos. Fiquem atentos, porque ela também é bastante interdisciplinar. Sempre vai ter uma questão ou outra envolvendo diversas áreas do ensino. Então fique bastante atento, tá? Ela costuma cobrar bastante problemas ambientais urbanos. Por exemplo, em 2017, a gente vai ver um exercício aqui, foi cobrado sobre a despoluição da Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. É interessante a gente olhar também a urbanização, porque é um tema bastante comum, sempre vem sendo cobrado a questão da urbanização. A agricultura no Brasil e o uso de agrotóxicos, defensivos agrícolas. Também a questão dos transgênicos é bem legal. É cobrado bastante movimentos populacionais, principalmente no que se diz as causas e as consequências dessas migrações, vamos dizer assim. Então fiquem bastante atentos. A gente vai trabalhar aqui alguns exercícios e eu quero que vocês prestem bastante atenção. E só respondendo o vídeo da Unicamp lá, o que eles tinham em comum era que todos eles tinham gráficos, imagens e tabelas. Lembra que eu disse que era uma coisa bastante comum na Unicamp? Inclusive eu dei uma olhada lá, tinha bastante tabela, gráfico e mapas para serem trabalhados. Algo também bastante comum aqui no vestibular da FUVEST. Bora lá então, pessoal, vem comigo! Eu separei dois exercícios que falam sobre a parte econômica do sudeste do Brasil. Foi pedido nos comentários aí de outros vídeos. Mas vamos lá, a gente vai começar pelo exercício sobre a desconcentração industrial, que fala um pouquinho sobre a indústria. A gente deve lembrar que a indústria ela começou a surgir no Brasil aqui com a chegada da família real, certo? Então foram várias tentativas na nossa região de se industrializar. E finalmente, a gente pega aí final da Segunda Guerra Mundial, os anos 40, mais ou menos para os anos 50, e as multinacionais se instalam na nossa região no Sudeste porque tinha mais infraestrutura, graças à criação das ferrovias, por causa dos barões do café. E isso atraiu muito a indústria para a nossa região. Só que desde os anos 90, principalmente, a gente vê uma desconcentração da indústria. A gente vê que a indústria está saindo daqui da região Sudeste e indo para outras áreas do país. E isso se deve a algum fator. Vamos analisar essa questão aí então. O exercício é o seguinte: a desconcentração industrial verificada no Brasil na última década decorre, entre outros fatores, da o quê? O que será que aconteceu para a indústria sair da nossa região? Letra A. Ação do Estado por meio de políticas de desenvolvimento regional, a exemplo da Zona Franca de Manaus, não são ações do Estado, do governo federal, criando núcleos industriais, não. Letra B. A elevação da escolaridade dos trabalhadores. A gente pode parar por aí, porque infelizmente a educação no Brasil ela não é tratada como algo de fato importante. E outra coisa ali, o que torna todo o território nacional atraente para novos investimentos industriais não é toda a região que ela tem um nível de educação igual, semelhante. A gente tem diferentes níveis, infelizmente. O Brasil não é um país homogêneo. Letra C. Presença de sindicatos fortes nos estados da região sul e sudeste, o que impede novos investimentos nessas regiões. Muito pelo contrário, o sindicato ele fortalece as leis trabalhistas e os vínculos de trabalho. Isso daí pode favorecer também o sistema patronal, então seria, ao meu ver, interessante a instalação de indústria nessas áreas. Letra D. A isenção fiscal oferecida por vários estados associada à baixa remuneração da mão de obra local. Essa é a que mais se enquadra. Porque vamos analisar o seguinte, a gente percebe que a indústria ela tem que maximizar o seu lucro. Como que ela diminui o custo de produção para aumentar seu lucro? Ou ela compra a matéria-prima mais barata, ou ela paga salários mais baratos, ou ela recebe incentivos dos governos, sejam estaduais ou municipais. Então, se ela gasta menos na hora de produzir, pagando menos energia, deixando de pagar impostos, enfim, tudo isso faz com que a indústria ela tenha mais lucros. E a função da indústria é essa, é ter o máximo de lucro possível, maximizar os seus lucros. Então ela sai de uma região, aqui o sudeste, onde a mão de obra é relativamente mais cara,
e vai para uma área onde a mão de obra é mais barata. É uma forma dela economizar, certo? E a letra E está errada também, ó. Globalização da economia que por meio das privatizações induz o desenvolvimento da atividade industrial em todo o território. Novamente, a indústria ela busca locais de boa infraestrutura para se instalar. Ela não incentiva a atividade industrial em todo o território, porque não é todo o território brasileiro que é bom, vamos dizer assim, para a indústria, porque falta infraestrutura em certas regiões e a indústria vai procurar locais mais bem estruturados em termos de energia e de transporte. Em outras áreas a gente enxerga que a infraestrutura vem sendo criada e isso vai incentivar a chegada das indústrias, além, é claro, de oferta de mão de obra a custos mais baixos. Então a correta é a letra D de dado. Bora para outra questão que fala sobre a economia, vamos dizer assim, na nossa região. Nesse exercício, como é comum sempre, tem lá um mapa mostrando para a gente algumas áreas e a gente deve identificar quais são essas áreas e quais são as atividades turísticas presentes nessa região. Então, vou fazer um relato bastante simples. A gente observa, confere ali, dentro do mapa, as principais funções turísticas dentro do Sudeste. Então, a gente tem 3 principais áreas turísticas ali, né? A número 1, a número 2 e a número 3, ele quer saber quais são essas áreas. Vamos começar pela de número 1, né? Nas listras verticais. Essa região de Araxá, por exemplo, é uma região muito importante em termos de águas termais. Então, a gente tem lá um turismo relacionado às águas. O mesmo acontece em São Paulo, ali próximo no Paraná. A gente tem importantes balneários também, que fazem com que a atividade hidromineral, vamos dizer assim, seja a principal. Outras também a gente tem a região ali no centro do estado de São Paulo, a região de... Esqueci o nome da cidade, moçada. Águas de Lindóia, lembrei, a região de Águas de Lindóia. Então são áreas hidrotermais. A região número 2, que são as listras horizontais, olhem lá, próximo a Diamantina, Belo Horizonte, são as cidades históricas de Minas Gerais, né? A gente tem, além de Diamantina, tem Ouro Preto, Mariana, certo? Então, um turismo histórico, cultural. E o 3, a gente tem na cor mais escura, vamos dizer assim, no mapa, né? A cidade de Eldorado como destaque. Essa cidade de Eldorado é bem interessante, que existe um parque estadual ali, que é o Parque Estadual Intervales, que é o PETAR, é o Parque Estadual Turístico do Alto do Ribeira. É uma região de cavernas, é uma região de cachoeiras, é uma das áreas de maior preservação de Mata Atlântica do Brasil. Enfim, então é o ecoturismo que se desenvolve nessa região. Inclusive essas áreas são de proteção permanente. Então esse exercício ele era bastante complicado, porque ele é bastante pontual, algo que a gente falou sobre o vestibular da FUVEST, ele é bem pontual. Outra coisa que eu esqueci, né, já que a gente falou da Mata Atlântica, é bastante comum o vestibular da FUVEST cobrar, claro, os domínios morfoclimáticos. Então atentem-se às vegetações e aos climas presentes aqui no Brasil. Tá bom? E o último exercício é um exercício relacionado a relevo. É um exercício também, repito, né, bem específico, vamos dizer assim. Ele fala sobre um relevo específico de uma região específica do estado de São Paulo. Vamos analisar o mapa aqui, certo? Esse esboço. Então, ó, a figura mostra corte transversal AB em área serrana, então uma área de planalto, relevo bastante antigo que vem se desgastando, embasada por rochas metamórficas entre os municípios de Apiaí e Iporanga, no Vale do Ribeira, sul do estado de São Paulo. Inclusive essa região onde tem o PETAR, lá, aquela região das cavernas que eu acabei de falar para vocês. Então a gente percebe que dentro desse exercício aqui ele traz pra gente, né, as estruturas pretéritas da linha pontilhada, ou seja, como era esse relevo no passado, e as estruturas atuais, né, as rochas 1, 2 e 3. Essas rochas são do pré-cambriano, ou seja, elas se formaram há mais de 500 milhões de anos, certo? São rochas muito antigas que sofreram um grande processo de desgaste. Aliás, essa é a característica dos relevos planálticos, né? São rochas muito antigas que elas vêm em fase de rebaixamento, de desgaste do relevo. Vamos ver as respostas aqui. Percebam que o relevo ele tem uma espécie de ondulação. Vamos ver qual tipo de relevo que é esse. Letra A, soleiras e diques. Primeiro que o dique ele é feito sob derramamento basáltico, rochas magmáticas, e aqui são rochas metamórficas. Fora. Letra B, dobras anticlinais e sinclinais.
né? A anticlinal e a sinclinal, né? Aquele relevo de subidas e descidas. Parece que está certo. C, plataformas e bacias sedimentares. Não é, bacias sedimentares são compostas por rochas do bem sedimentares. Letra D, intrusões e extrusões. Novamente a gente vê derramamentos basálticos, lava, magma, fora. E o mesmo para a letra E. A letra E fala de falhas verticais e horizontais. Beleza, e aí o que essas falhas fazem? As falhas, elas racham o relevo, né? Vamos dizer assim, elas abrem o relevo, mas não necessariamente fazem com que o desgaste seja diferenciado como a gente vê. E principalmente, a gente não vê rochas diferentes, certo? A gente vê elas em camadas, não diversificadas, vamos dizer assim, no mesmo nível. É uma área de dobramentos antigos, muito antigos, do pré-cambriano, onde a gente tem os cumes mais elevados, que são os anticlinais, e os rebaixados, que são os sinclinais. Isso daí é bem específico da parte da geologia, né? Da geologia do Brasil. Então esses relevos eles são bastante comuns nessa região dos vales, de rochas metamórficas. A correta é a letra B. Pessoal, vocês perceberam, né? Como eu disse lá no comecinho, o vestibular da FUVEST ele é muito específico. Então eu queria que vocês prestassem muita atenção na hora de fazer a prova, né? Ele é muito mais puxado, exige mais concentração, que a gente tenha domínio sobre conceitos. Isso daqui foi uma breve revisão, vamos dizer assim, de exercícios que já caíram e são bastante comuns para vocês. Por favor, se atenham aos detalhes na hora de fazer a prova. O detalhe pode fazer a questão se tornar certa ou se tornar errada, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de novo. Vai rolar uma breve pausa nos vestibulares, então vou fazer outro tipo de vídeo. Eu vou trazer para vocês mini aulas, vamos dizer assim, certo? E não se esqueçam, se gostou do vídeo, curte, compartilha com seus amigos aí que também estão desesperados aí pelo vestibular da FUVEST, certo? Não esqueça de comentar, se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos. Eu acho que vai valer bastante a pena. Eu já tenho material preparado aí sobre hidrologia, sobre vegetação. Fiquem atentos que em breve vai estar no ar. E como sempre, do fundo do meu coração, desejo para vocês uma excelente prova, pessoal. Tchau, obrigado!